queria falar um pouco de punção, né? Porque puncionar uma safena ou uma veia que você está vendo, acho que a maioria das pessoas não vai ter tanta dificuldade em fazer. Mas qual que é uma dica técnica da punção, por exemplo, de uma perfurante, como você está falando, ou de uma reticular, assim, e como que o ultrassom ajuda nesse Eu contexto? diria assim que tem dois aspectos muito importantes. É uma dica que eu dou para quem já está fazendo ou que vai começar a praticar a técnica. Em primeiro lugar, marcar a perfurante. Eu acho que com ultrassonografia, você marcar a perfurante, você ter anotado com a medida do colo daquela perfurante e se ela é direta ou indireta, ou seja, se ela faz conexão com o tronco safeno ou não. Acho que essa é a primeira dica importante, é esse mapeamento. Segunda questão, que a punção ela tem que ser ecoguiada. Tá? A gente escuta muitas vezes assim os colegas falam, hoje eu fiz uma escleroterapia com espuma e eu nem precisei do ultrassom para funcionar, porque a veia era bem visível, bem superficial, tudo bem. Só que você precisa que a punção seja ecoguiada, você precisa dominar essa técnica, porque não só você vai ver a agulha dentro do lumen do vaso, você não vai... Imagina você transfixar um vaso e injetar um polidocanol a 3% no subcutâneo, o que vai acontecer? Não vai ser bom para o paciente. Então, não só você percebe que treinar a punção ecoguiada é importante, como você acompanha o caminho da espuma. E, normalmente, a gente faz isso de uma maneira bastante delicada, de uma maneira bastante cuidadosa. A gente não injeta a espuma num grande volume, com grande velocidade, a gente injeta a espuma em baixa velocidade para que a gente possa acompanhar o caminho. E é como a gente comentou aqui no começo, né? A espuma surpreende, porque ela vai onde o bisturi não chega, e muitas vezes você está acreditando que ela vai caminhar pelo tronco safeno e ela acaba indo pelo leito de menor resistência, por exemplo, uma tributária mais calibrosa. Ótimo. Então, nesse momento, bom, eu não alcancei, eu entrei porque eu queria ocluir o tronco safeno. Às vezes a gente funciona uma safena ali no terço médio da perna, acreditando que vai chegar em coxa, não chegamos, a espuma ela foi... E aí vamos ter que fazer uma segunda punção. E aí? Aí, na coxa, a safena está mais profunda, né? Você tem um pouquinho mais de tecido adiposo, e aí? Tem que dominar a técnica. Vamos dominar a técnica. E uma coisa que a gente insiste muito com os residentes, não funcione, primeiro, se não for ecoguiado, segundo, se você não aprender a ver a ponta da agulha com ultrassom. Porque é uma coisa muito comum, o residente olha uma estrutura refringente, a agulha está aqui, né? A agulha está aqui, pá! A gente fala, não. A gente procura funcionar cuidadosamente, enxerga essa ponta da agulha, ensina as diferentes técnicas de insonação para eles, para que naquele momento ele possa não só funcionar a veia, mas seguir a espuma e ver se o tratamento está sendo efetivo. É interessante, o Chelsea falou sobre espasmo venoso. Durante o tratamento, se você percebe um bom espasmo venoso, você já tem uma impressão empírica, claro, mas que o teu tratamento tem uma grande chance de sucesso. E o espasmo clínico, visual. Fica uma canaleta, e o espasmo ecográfico. A veia contraiu, você está com uma safena de 10 ou com uma variz trocular de 10, ela foi para 5, 4, e o espasmo clínico também. Então a gente fala bom espasmo clínico e ecográfico, isso é legal. Então, e isso que o Godoy falou, nunca injetar sem saber onde está. Você tem técnicas que você pode testar antes, né? Mas sempre ecoguiada, preferencialmente, a não ser que seja assim. Às vezes eu estou palpando uma safena que ela está colada na pele. E eu posso eventualmente até puncionar com scalp se você tiver bastante habilidade com quem colhe sangue. Mas caso contrário, não, vá guiado para você saber onde está. Porque a veia superficial ela é mais difícil às vezes do que a veia profunda. Ela é a veia bailarina daquela bailada, eu acho, né? Ou a veia, ou ela está flebitada, ou já teve linfangite de repetição, e quando você punciona ela a barriga, e você não consegue, você tem que fazer às vezes um Seldinger nela, você tem que transfixar, e na volta você acessar o lumen do vaso. Então aí você vai pegando jeito, mas você consegue acessar todas as veias de todas as formas. Godoy, tem um N que você julga adequado para esse cara estar apto a fazer punção ecoguiada? Olha, se eu vou falar, vou chutar um número assim como experiência própria, sabe? Eu acho que em torno de 20 casos, eu acho que quando você faz, você já tem assim, casos variados, eu acho que você já tem uma experiência inicial para você falar, poxa, a partir daqui eu tenho mais segurança. Eu acho que menos do que isso, não.
Porque, inclusive, do que a gente lê, né, até interessante, você vê muitos artigos assim falando de escleroterapia espuma com N assim de 40 casos, 50 casos, 60 casos. Mas por quê? Foi o critério de seleção, né, dos pacientes. Mas eu acho assim que 20 casos seria um número bom para você poder ter uma experiência, porque você ali nessa amostra você vai ter pacientes com um CAPC6, muitas vezes pacientes com CAPC3. E você está se adaptando ali a diferentes situações. Muda demais. E se a gente for ver, o europeu é magrinho, cara. O brasileiro é mais gordinho. Vocês têm o padrão europeu, né? Tem o padrão mais brasileiro, né? Então, assim, a coxa mais gorda, tal, né? É mais difícil. O que é mais fácil? Você comprimir uma safena de um magro ou uma safena de um obeso? Então, aí vai avançando a idade, os mais idosos têm mais gordura na coxa, gordura no joelho, é mais difícil. Então, o ultrassom, ele ajuda também a você definir qual a profundidade desse vaso.